Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a falar sobre morfologia. Na verdade, volto a falar para vocês o que eu já disse logo no início do nosso ano letivo, quando eu começo a explicar o estudo da gramática, que a gramática ela se estrutura a partir de três possibilidades de estudo. Na verdade, nós temos três visões da gramática para nós estudarmos. A primeira é a morfologia, essa que nós vamos começar, a parte da sintaxe e a parte da semântica. Então, as três, elas trabalham sempre concatenadas, sempre juntas, mas nós vamos estudar individualmente cada uma delas. Elas se dividem ao longo dos 3 anos letivos, ok? Então, comecemos aí com a parte de morfologia. O que eu quero explicar para vocês? A morfologia, ela estuda a estrutura da palavra. Como que a palavra se estrutura enquanto sintagmas, enquanto partes? Como que a palavra se forma? Através de um prefixo, através de um sufixo, ou seja, através de morfemas. E também a morfologia estuda a classificação dessa palavra, a classificação individual dela. Por exemplo, o menino é bonito. Uma frase simples, mas que dentro da morfologia nós precisamos analisar a função de cada palavra, ok? É isso que nós vamos fazer. Então nós vamos nos concentrar agora, inicialmente, na classificação das palavras. Como eu já havia dito, e nós já estudamos praticamente todas elas no ensino fundamental, hoje nós vamos falar especificamente do adjetivo e do artigo. E para isso eu preciso voltar na parte em que eu tenho como palavra nuclear, aquela classe de palavra que é núcleo, o substantivo. Em torno do substantivo estão essas classes de palavras que vocês estão vendo aqui. O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Todas elas estão sempre associadas a um substantivo de forma a modificá-lo, ok? O substantivo, então, se a gente quiser só fazer uma retrospectiva, o substantivo é a classe de palavras que é responsável por nomear, tá? Então, veja bem, tudo que nós temos, tudo que nós conhecemos, nós só temos e nós só conhecemos a partir de um nome que nos é apresentado. Por exemplo, canetão. Por exemplo, lousa. Por exemplo, Rosana. Ok? Então, tudo que nós conhecemos tem um nome. Então, o substantivo, ele tem essa função, que a gente fala que é função semântica, de nomear. Ok? Junto ao substantivo, nós temos o adjetivo, que tem uma função primordial, que é a função de qualificar, caracterizar, o artigo tem a função de definir e indefinir, ok? E o numeral, que tem a função de quantificar. Não é única, ok? Porque se nós pensarmos, por exemplo, no numeral ordinal, ele nos posiciona numa determinada ordem, como o próprio nome já diz. Primeiro, segundo, terceiro, 24º, ok? Mas nós colocamos essa ideia de quantificar. E o pronome, que é uma classe de palavras que sempre está associado ao substantivo, por quê? Ora, ele acompanha o substantivo, por exemplo, meu filho, né? O substantivo filho está sendo modificado pelo meu, que é um pronome possessivo, indicando de quem é esse filho. Então, ele pode tanto acompanhar o substantivo, como ele pode substituir o substantivo. Por exemplo, encontrei Renata na rua. Convidei-a para sair. O a é um pronome pessoal do caso oblíquo, que está substituindo o substantivo Renata, ok?
Então, ele além de acompanhar, ele substitui o substantivo. Então, basicamente, as classes de palavras que estão associadas ao substantivo são essas 4 classes de palavras. Como eu disse, daqui a pouco eu vou parar um pouquinho e vou falar só do adjetivo e só do artigo para vocês. Do outro lado, nós temos o verbo. E aí eu quero fazer um adendo para vocês. O verbo é uma classe de palavras também, como substantivo, mega importante, porque é através dessa classe de palavras que nós conseguimos situar qualquer ação, qualquer fato num espaço de tempo, ok? Atrelado ao verbo, nós vamos ter o advérbio. O advérbio é uma classe de palavras que sempre vai modificar o verbo. Mas o advérbio também pode estar associado a por exemplo, adjetivo, tá? Então, quando eu coloquei o asterisco, é porque ele não está só ligado ao verbo. Mais pra frente a gente vai ver isso. Ele pode também estar associado a um adjetivo. E também, às vezes, a um outro advérbio. O mesmo vai acontecer com a conjunção. O que é a conjunção? A conjunção, a preposição, são classes de palavras pertencentes aos conectores, porque elas conectam, né? Lógico, o próprio nome já diz. Então, a conjunção ela tem a função de ligar. Ligar o quê? 2 orações. João levantou e saiu. Esse e é uma conjunção que está ligando o verbo levantar e o verbo sair, que são núcleos aí das 2 orações, ok? Porém, a conjunção, ela não serve só para ligar 2 orações. Ela pode ligar, por exemplo, dois termos da oração que têm o mesmo valor sintático. Rosana e os alunos foram ao cinema. Rosana é o substantivo, alunos é o substantivo. Então, a conjunção e está entre 2 substantivos que exercem a mesma função sintática, ok? Por isso, a conjunção também pode estar aí associando 2 substantivos. E a preposição, né? Que também é uma classe de palavras como a conjunção, que é a ideia, né, de ligar, conectar. A preposição também tem o mesmo valor. Isso é o valor semântico. Depois eu falo um pouquinho mais dos critérios, né, dos critérios de categorização das classes de palavras. A preposição, lembra daquela velha história que eu sempre conto, né? Imagina só se nós chegarmos à padaria e pedirmos café, leite, pão, manteiga. O balconista vai trazer 4 produtos pra gente. Café, o leite, o pão e a manteiga. Porque está faltando entre esses pares uma palavra que conecte uma à outra e estabeleça essa relação de sentido entre elas. Então, na verdade, o balconista vai trazer 4 produtos. O que eu pretendo, na verdade, é tomar um cafezinho acompanhado de leite e um pãozinho com manteiga. Então, está faltando aqui um conectivo, uma preposição que estabeleça essa relação de dependência entre café e leite e que estabeleça também a relação de sentido entre elas, tá? Então, a preposição ela pode estar atrelada a um verbo, como ela pode também estar atrelada a um substantivo, tá? Mas a gente vai ver isso depois. E a interjeição é aquela classe de palavras que eu falo que ela tá aqui, mas ela tá aqui porque não tem onde ela ficar. A interjeição, ela exprime emoções, sentimentos. Então, aquela expressão que nós temos, é a interjeição. Ela não é uma onomatopeia, é uma classe de palavras, mas ela tem o propósito de exprimir esses sentimentos. Depois a gente também vai falar dela particularmente. Tudo bem? Vamos falar então agora do adjetivo e do artigo. Bom, pessoal, agora nós vamos falar a respeito das 2 classes de palavras que são pertinentes às aulas 11 e 12, lógico, para quem segue o material ângulo, no caso nosso bienal, e também tem o regular, ok? Os 2 têm o mesmo número de aulas, tá? 11 e 12. Nós vamos falar primeiro do adjetivo. Bom, como eu disse já anteriormente, todas as palavras, elas dependem de um critério de categorização. O que significa esse critério de categorização?
para nós definirmos a qual classe de palavras ela pertence, a gente precisa sempre pensar na função dessa palavra. Então nós vamos pensar no seguinte: quando eu falo de critério semântico, eu sempre vou pensar que a semântica trabalha o sentido, o significado daquilo tudo, tá? E se eu pensar no critério semântico, eu vou entender o seguinte: todo adjetivo tem função de caracterizar uma outra palavra, no caso, um substantivo, ok? Caracteriza um substantivo. Além disso, além do critério semântico, eu tenho que também pensar no critério sintático. E aí eu vou te fazer só dar um exemplo a partir do que eu já te coloquei aqui na lousa. Quando nós falamos em critério sintático, nós vamos perceber como que as palavras se combinam dentro da frase e qual é a função que essa combinação exerce dentro da frase. Então, por exemplo, nesse caso, eu combinei a preposição ao substantivo cidades. Então, de cidades vai exercer uma função sintática, tá? Então, é essa combinação. E no caso do adjetivo, como ele é uma classe de palavras caracterizadora, ele só vai poder exercer duas funções sintáticas, que é a função de adjunto adnominal e a função de predicativo, ok? Que nós falaremos lá na frente quando nós estudarmos análise sintática. E o critério morfológico, vou colocar aqui só para vocês lembrarem, critério sintático, combinação das palavras e a função dessa combinação. E no critério morfológico, nós estudamos se essa classe de palavras ela é variável, se ela é invariável. Nós estudamos, por exemplo, se essa classe de palavras ela permite a flexão de gênero, se ela permite a flexão de número, se existe ali, por exemplo, um outro tipo de situação que possa ser explicada nesse momento. Então, o aspecto morfológico a gente sempre vai tratar dessas funções. Eu vou tratar aqui nesse caso da classe de palavras do adjetivo como uma classe variável, tá? Por que ela é variável? Porque o adjetivo ele existe tanto no masculino quanto no feminino e também tanto no singular quanto no plural. Então ela se flexiona, tá? Flexiona-se em gênero, ou seja, masculino e feminino, e flexiona-se em número, singular e plural. Tudo bem? Bom, eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem a lógica da coisa, tá? Aqui, a palavra interioranas está associada às cidades. E você percebe que nessa associação, o papel de interioranas é modificar esse substantivo, ou seja, ele está caracterizando o substantivo cidades, tá? Então, só lembrando, é um substantivo e está sendo modificado por um adjetivo, beleza? Embaixo, nós temos a substituição de interioranas por do interior. Gosto de cidades do interior. Repare que a ideia é a mesma. O significado é o mesmo. Porém, ao invés de termos um adjetivo, nós teremos uma locução adjetiva. Só muda o nome, galera, porque a função é a mesma. É caracterizar o substantivo cidades. Tudo bem? Bom, toda locução ela vai ser composta dessa forma, por uma preposição e por um substantivo, tá? Às vezes tem locuções que elas não permitem a sua transposição para um adjetivo. Então, não acreditem que todas as locuções dá para eu encontrar um adjetivo equivalente, porque isso não acontece sempre, ok? E embaixo, não sei se vocês repararam,
eu substituí, né, o adjetivo e também a locução adjetiva por uma frase que contém um verbo. Ou seja, eu tenho aqui uma oração que está totalmente associada ao substantivo cidades, exercendo essa função modificadora. Na verdade, toda essa oração está caracterizando cidades. Não são quaisquer cidades, e sim as que ficam no interior. Ou seja, é uma oração que está subordinada a uma outra oração, por isso que vai ser chamada de oração subordinada, com a função de caracterizar cidades. Adjetiva. Eu paro por aqui porque essa é a matéria do terceiro ano, no caso, para quem estuda com o bienal, e para quem estuda com o regular, nós veremos essa matéria no segundo ano. Ok, galera? Tudo bem para vocês? Eu passo para uma próxima etapa sobre o adjetivo, estudando mais a sua função dentro da frase. Semanticamente falando, que isso é muito importante, a relação dela dentro da frase, ok?